Olá, começa mais um Rede de Olhares aqui pela UX TV, canal de identidade e parceira do canal Futura. No Rede de Olhares de hoje tem Rede Cabeças. Vamos falar sobre o ex-presidente do Brasil, Getúlio Vargas. Esse ano completa 60 anos desde sua morte. O presidente Getúlio Vargas sempre dividiu opiniões. Para alguns, um ditador, para outros, um herói. Há quem diga que ele era também o pai dos pobres. É sobre as identidades do Getúlio que a gente conversa a partir de agora. Vocês sabem quem é Getúlio, mas quem está em casa, quem sabe não lembra, a gente vai recuperar para vocês. Getúlio Dornelles Vargas nasceu em 19 de abril de 1882, em São Borja, sudoeste do estado do Rio Grande do Sul. Foi presidente do Brasil por 2 vezes. A primeira vez foi resultado de um golpe de Estado, conhecido como a Revolução de 30. Esse movimento provocou a saída do atual presidente Washington Luiz. Getúlio sobe ao poder. Durou 15 anos, de 1930 a 45. Ano que foi deposto. Foi a troca da República Velha para o Estado Novo Getulista, com a Constituição de 1937. Um governo de caráter centralizador e autoritário. Uma nova ditadura. Ele foi herói e ele foi malvado. Ele assumiu num momento histórico brasileiro, onde as medidas que ele tomou, aquele momento exigia. E depois ele gostou do poder e acabou se tornando um ditador, nos moldes do nazismo, do fascismo que acontecia na Europa na Segunda Guerra Mundial, e isso fez com que ele fosse odiado por muitos. No momento que ele assumiu, fruto da Revolução de 30, ele soube captar exatamente o anseio do Brasil na época. A questão das leis trabalhistas, do voto feminino, a industrialização, a formação das indústrias de base, para dar uma estruturação para a indústria nacional poder se desenvolver, porque o Brasil assentava sua economia exclusivamente sobre o café e foi o que fez com que a economia brasileira se desestruturasse completamente a partir da crise de 1929 nos Estados Unidos. Então Vargas percebeu que não podia depender exclusivamente de um produto. Voltou à presidência em 50, por eleição de voto popular. Seu mandato durou até 24 de agosto de 1954, dia em que se suicidou. Getúlio foi um presidente que possui reconhecimento até os dias de hoje devido suas propostas de governo. 16 de julho de 1934. A República Brasileira tinha a sua segunda Constituição. Jornada de 8 horas, proibição de trabalho a menores de 14 anos, repouso semanal obrigatório, férias remuneradas. Criou a Eletrobras e a Petrobras, fundamentais para o desenvolvimento da economia nacional, além de ter o reconhecimento de ser responsável pela consolidação das leis trabalhistas. Esses líderes latino-americanos que foram ao mesmo tempo ditadores e se colocaram como pai do povo, a partir do momento que ele percebeu que tinha uma pressão trabalhista muito grande, então ou o capitalismo cedia um pouco ou perigava acontecer uma revolução realmente socialista. Então, ele fez concessões aos trabalhadores para manter o próprio sistema capitalista, para manter os próprios interesses da burguesia nascente brasileira. Esse é o populismo. O governante dá porque é o pai do povo, quando na realidade ele está fazendo muito aquém da obrigação dele. Getúlio Vargas é com certeza o presidente sobre o qual mais tem estudado, mais tem escrito na história do país. E isso faz parte de todo um projeto também de memorização. Não há memória mais lembrada, mais comemorada do que a memória de Getúlio. O longo período em que ele esteve no poder, os 15 anos do primeiro governo e o seu retorno nos braços do povo e o suicídio, marcam esse interesse muito grande. Mas isso não pode ser visto como obra única e exclusiva do Getúlio Vargas. Isso faz parte de um contexto internacional.
Eu queria trazer um detalhe importante, que tinha uma turma de 1907 de estudantes gaúchos, que foi uma geração que estudou positivismo, né? E quem era essa turma? Eram Getúlio Vargas, Oswaldo Aranha, Flores da Cunha, Lindolfo Collor, né, que é o avô do Fernando Collor de Mello. Quer dizer que também dentro da academia, naquele período, também eles formavam, né, algumas pessoas que se tornaram quadros políticos, inclusive nacional. Né? Então também a geração dele contribuiu para que ele fizesse também, eu acredito, uma análise de conjuntura. Né? Dizem que na política a gente não faz o que quer, a gente tem um quadro, uma conjuntura e se molda, né, com as suas táticas e estratégias conforme aquela conjuntura. Eu acho que o Getúlio também ele fazia muito disso, de acordo com o contexto internacional e nacional, ele se moldava, né, e trabalhava para permanecer no poder. O Getúlio ele habita o imaginário das pessoas, né, da população, boa parte da população brasileira, e nesse imaginário eu tendo a pensar que os aspectos positivos eles sobressaem, né, sobressaltam, enfim, eles são preponderantes. E essa é a característica, né, do habitar o imaginário da população. Eu queria falar sobre, só para começar o debate, falar sobre duas questões. Primeiro, como ele chega ao poder, que já foi levantado pela professora Eliana. Na verdade, existia um debate, né, e existe até hoje dentro da historiografia, se foi realmente um golpe, se foi uma revolução. Até pouco tempo atrás, né, se realmente se falava muito em revolução. Isso hoje é debatido, não é um consenso, né? Então, assim, se nós pegarmos do ponto de vista da teoria política, o que significa fazer uma revolução, né? O que significa uma revolução numa sociedade? Aí nós vamos ver que realmente o que ele fez não foi uma revolução. As estruturas econômicas permaneceram praticamente inalteradas, as elites dirigentes, enfim, nós temos, claro, uma substituição. De certa forma, a elite cafeicultora não vai mais se sentir tão representada por Getúlio Vargas. Sim, isso é verdade. Mas, de qualquer maneira, nós não temos uma substituição no sistema, por exemplo, no sistema econômico. As estruturas econômicas permanecem praticamente inalteradas. Então, isso não caracteriza uma revolução. Depois de quase 6 de afastamento, durante os quais nunca me saíram do pensamento a imagem e a lembrança do grato e longo convívio que mantive convosco, eis-me outra vez aqui ao vosso lado para falar com a familiaridade amiga de outros tempos. Grandes personalidades, eu acho que têm uma certa marca, não decidem o rumo da história, mas tem uma certa marca pessoal que incide. O Getúlio escreveu desde que saiu do Rio Grande do Sul, eu acho, o diário dele, né? Então a gente vê uma pessoa que de fato reflete, se preocupa, estou tomando o rumo certo, eu não podia ceder aí porque eles vinham por cima, eu perderia tudo, não poderia fazer o que estou querendo fazer, e assim por diante. Então é uma pessoa que reflete, que tem de fato paixão pelo que ele faz. Isso é inegável. Essa pessoa, ela, se vamos dividir entre o pragmático e o profeta, ele se forçava a ser pragmático porque ele era muito o sonhador. Eu convido vocês que estão aqui comigo e você que nos acompanha para assistir uma matéria para ver a influência do Getúlio em Caxias do Sul. Embora seja o presidente que mais ficou no poder, muitas pessoas não sabem quem foi Getúlio Vargas. Você sabe quem foi Getúlio Vargas? Não. Eu acho que ele foi um cara que fez muito pelo Brasil, não é? Não. Nem me pergunte essas coisas que eu não sei. E você sabe quem foi? Não. Foi presidente? Não. Aí eu não me lembro. Olha, eu sou da terra dele, mas não sei quem foi ele, sou de São Borja. Não tem nem ideia, assim, nem alguma característica, alguma lembrança dele? Não. Eu acho que eu era muito pequena. Eu posso falar que ele fez muita coisa boa pro Brasil, né? Ajudou as pessoas, ajudou tudo ali, né? Que ele pôde fazer, ele fez, né? Bom presidente, né? Pelo que a gente sabe. Em Caxias do Sul, a Escola Presidente Vargas carrega o sobrenome de Getúlio há 90 anos.
Mesmo sem ter evidências concretas, ao que tudo indica, a escolha do nome é uma homenagem. A data de aniversário da nossa escola é 19 de abril, que é a data do aniversário do Getúlio Vargas. Possivelmente foi por esse motivo. Em Caxias do Sul, a influência de Getúlio Vargas pode ser vista em parques, praças e monumento. Busto ao Getúlio Vargas, a praça aqui no início da cidade, o Parque dos Macaquinhos, que passa a se chamar Getúlio Vargas. Acho que a cidade também fez muitas homenagens a ele. Durante o primeiro período do governo de Getúlio Vargas, a população foi proibida de falar qualquer língua estrangeira. Por esse motivo, pessoas foram presas e o dialeto italiano proibido. 6 meses antes de morrer, Getúlio volta a Caxias para se reconciliar com a população. Inaugura em 28 de fevereiro de 54 o Monumento ao Imigrante. Então foi um pedido de desculpas para a cidade. Expressivo sentido de gratidão e patriotismo, constitui-se a inauguração do Monumento ao Imigrante, a nota mais alta da imponente Festa da Uva. O presidente Vargas, que inaugura a extraordinária obra de arte caxiense, contou com a presença de mais de 10 mil imigrantes ou seus descendentes. A gente separou um trechinho do filme que foi lançado esse ano, até mesmo, acredito, pelo fato dos 60 anos da morte, e a gente confere agora. Só o sacrifício da vida pode resgatar o erro de um fracasso. Minha missão era ser presidente da República. Perante Deus, eu acuso um só homem pelo assassinato do major da Aeronáutica e pelo tiro que me atingiu. Esse tiro dado no pé do Lacerda atingiu as costas do meu governo. Esse homem tem nome e endereço certo. É Getúlio Vargas e está sentado na cadeira da presidência da República desse país. Sempre governei para o povo e me senti amado por ele. Nos últimos meses da minha vida, meu governo foi gravemente acusado de corrupção. Gravemente. Não existe uma prova contra ele. O Gregório foi seu cão de guarda durante mais de 15 anos, mandando matar e roubar. O que um integrante da guarda pessoal do presidente estava fazendo na Rua Toneleiro, em frente à casa do Carlos Lacerda? Diga logo o que eu preciso saber. Estão usando o Gregório para dar um golpe. Seus amigos te abandonaram. Foram eles. Isso que você está falando muda tudo. Como é possível que ele tenha feito uma besteira dessas contra mim? Getúlio não está envolvido nesse crime. Eu não vou trair o presidente. Ou o senhor trai o presidente, ou o senhor trai o seu país. Estão colhendo assinaturas para forçar a sua renúncia. Querem que o senhor renuncie e eu assuma no seu lugar. O senhor precisa preparar uma resposta imediatamente, deixando claro se vai ou não aceitar a renúncia. Eu não renuncio de maneira alguma. Sua Excelência tem um gosto pelo poder. Presidente, a Marinha também pede a sua renúncia. Eu não vou sair desse governo enxovalhado. Saia do poder se ainda queres merecer algum respeito como criatura humana. Quase nunca me pediram algo para o país. Sempre me pediram algo para alguém. Se resolverem impor a violência e chegar até o catete, só levarão daqui o meu cadáver. Tá aí o trecho do filme Getúlio, de João Jardim. Agora eu devolvo a fala para você, professora. Veja bem, a morte dele, o suicídio de Vargas, também pode ser interpretado como um ato populista. Existem várias versões, inclusive muitos questionamentos se realmente ele se suicidou, se ele foi assassinado. Até hoje, né? Até hoje, né? Embora hajam várias evidências de que realmente ele se suicidou. A carta testamento, ela foi também modificada para ser lida na imprensa da época. Muito recentemente, uma pesquisadora da Fundação Getúlio Vargas encontrou casualmente o manuscrito da carta nos arquivos do IBGE, nem da Fundação Getúlio Vargas. Então, isso nos dá conta de que esse período é realmente um período marcado por muitas inquietações, pelo populismo, pelo nacionalismo, pelo autoritarismo, que muitas vezes, como tu disseste anteriormente, passa em branco, não é?
E aí vale perguntar quem era o movimento operário a partir de 1934. Antes nós tínhamos um movimento operário. A partir de 34 a gente tem as representações sindicais. Então, o que era um bloco único, agora passa a ser os representantes dos professores, dos bancários, dos metalúrgicos e assim por diante. E essa representação vai ser também categorizada e hierarquizada. Ou seja, há uma estratégia, a partir de 1934, de afastamento das lutas operárias como um todo do próprio governo. Ele é eleito senador por vários estados brasileiros. Exatamente. E escolhe o Rio Grande do Sul para representar. Mas naquela época poderia representar vários estados. Além, do ponto de vista partidário, o PTB que capitaneava essa burocracia né, sindical. E quem é que liderava? O próprio Getúlio. Na outra mão, o PSD, né, com toda a sua estrutura, sua máquina né, governamental ali, que também trabalhava uma relação clientelista com a população da época. Exato. Né? Deixa eu aproveitar e fazer uma observação e levantar outra questão, porque é tanta coisa que a gente pode discutir. Vocês falaram de 45, falaram da guerra. Hildo, por que existe comentários que o Getúlio Vargas ficou muito em cima do muro na Segunda Guerra Mundial? Ou até mesmo, aproveitar e emendar uma outra pergunta. E por que ele é comparado ao Hitler, próximo ao governo do Hitler? Na verdade, essa questão de comparar com Hitler ou com os regimes fascistas, como Mussolini, eu acredito que seja um equívoco. Em primeiro lugar, porque o totalitarismo da Alemanha e da Itália, durante esse período, não pode ser igualado né, ao autoritarismo do governo Vargas. Então, acho que, apesar de algumas semelhanças, né, algumas relações que tem realmente né, com os regimes fascistas, e não só isso, né, não só uma semelhança, mas tem também uma certa simpatia pelos regimes fascistas, eu acredito que não seja a mesma coisa. Né? A própria historiografia não trata como coisas iguais, como políticas iguais. Tem semelhança, sim, mas não são a mesma coisa. Com relação à pergunta que tu fizeste, que foi demorar por se decidir a quem apoiar na Segunda Guerra ficava em Mundial. cima do muro ou não. Tem a questão, né? Nós temos imagem aí mostrando. Tem essa questão da simpatia por certos aspectos do regime fascista italiano, até mesmo do nazismo alemão. Tem alguma simpatia. Tem a questão de relações comerciais com a Alemanha, por exemplo. Uma relação comercial muito forte com os Estados Unidos, com a Inglaterra, que pertence a um bloco. E uma relação comercial com a Alemanha, que pertence ao bloco oposto. Então, tem tudo isso. Quando se compara o Hitler com o Getúlio, é justamente porque o Hitler também, para a nação, era considerado um presidente bom. Assim, mas não para toda a nação, né? Não para toda, a gente tem que ter esse cuidado, né? Para não, eu vou fazer essa ressalva, eu acho fundamental. Não, sim. Nem todos os alemães apoiavam o nazismo. Com certeza. Nem todos os italianos apoiavam o fascismo. Nem todos os brasileiros concordavam com o Estado Novo, né? Okay. Então, isso é importantíssimo, né? Porque é comum, inclusive agora na Copa, ouvir as pessoas dizer assim, os alemães, aqueles... Não, para lá, não. Sim. São todos que conjugavam e que apoiavam. Eu acho que vai mais, Carol, assim, na questão do contexto, os meios de comunicação da época. Hoje a gente fala em marketing, na época não era marketing, né? Eram estratégias utilizadas, o populismo, o nacionalismo, né? Isso era corrente em todos os governos. Tem um personagem importante que aparece no filme, que é o Lacerda, que também é um ótimo orador, utiliza muito bem a rádio e que também, fazendo oposição, porque ele era da UDN, né, liberal naquele período, e fazendo oposição, queria colar muito a imagem do Getúlio como ditador. E era dono do jornal, né? E era dono do jornal, dizendo gente, o programa já está quase terminando. Passa muito ligeiro. Uma rodada final do legado do Getúlio. O que a gente pode concluir? 5 minutos, gente. Começa contigo, Will. Bom, um legado do Getúlio. Bom, nós temos, né, realmente vários avanços no que tange a questão trabalhista, sim, nós temos, mas como já foi dito aqui, não foi nenhum presente para o trabalhador brasileiro, para a população brasileira. Foram medidas tomadas para evitar maiores consequências. Legado positivo,
temos legados negativos, um legado negativo, enfim. Eu gostaria de abordar numa rodada final um último aspecto, que é a questão da tortura ocorrida durante o governo Vargas, né? Aí, então, focar um legado negativo, né? Então, durante o regime Vargas, nós temos, né, principalmente pela figura nefasta do Filinto Miller, chefe da polícia política, né, um uso sistemático da tortura, claro que não tão evidente, nem tão intenso como na ditadura militar a partir de 64, mais precisamente 68. Mas, enfim, vai ter, sim, um uso da tortura, e isso, para mim, é um legado negativo do governo, né, que muitas vezes as pessoas não debatem, não lembram disso. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que recordar, a gente tem que trazer à memória, né, trazer para o debate que a tortura, assim, era recorrente, ela acontecia, como eu disse, não tanto quanto no regime militar. Ok, obrigada, Aildo. Senão não vai dar tempo. 5 minutos é dividido aqui. Deixa eu terminar um pouquinho com a tortura aí. Também logo legado. Antes da tortura tinha vindo a degolada no Rio Grande do Sul. Então tu vê que era muito normal fuzilar, degolar pelo preço mais barato que desse as pessoas, os inimigos. Que tivesse passado a tortura era introduzir civilização naquela altura. Quase que isso temos que dizer. Claro, é bárbaro, é terrível. Eu não gostei de ter sido torturado, mas eu ainda sou capaz de ver disso. E para o senhor, fica isso, a questão do Getúlio, o legado? Não. O legado dele é a CLT, que ele podia ter rechaçado, levado o Brasil para um conflito geral. Ele não foi comunista, ele foi contra, ele combateu os comunistas e tudo mais, mas ele aceitou, ele foi inteligente, pelo menos. Ele criou um Estado moderno, em vez de uma república café com leite. O voto, a questão do voto que ele melhorou e assim por diante, não foi tudo, mas enfim, dentro dos limites daquela época e da mentalidade que ele tinha, ele foi muito bom. Ok. Cristiano e depois a professora Eu acho que rapidamente a Petrobras, né, e a redução do analfabetismo, porque em 1920 era em torno de 70% da população era analfabeta. Em 1940, em torno de 56%. Né? Em 20 anos diminuiu bastante a questão do analfabetismo, então eu quiser que teve um investimento em educação. E a Petrobras eu acho que é um grande símbolo, né? A gente sempre tem aquela imagem lá de mostrando os dedos sujos de óleo, então eu acho que... E pelo que ela representa para a nação brasileira. Okay. Para mim é isso. Obrigada, Cristiano. Além de que havia também Eliana. A siderúrgica nacional. A gente se esquece às vezes. Eu acho que o legado maior que o Vargas deixa é a construção dessa memória coletiva. Eu fiquei muito surpresa com as pessoas que disseram que não sabiam quem era Getúlio, né? Isso é muito preocupante, principalmente para nós, professores da área de humanas. Mas, brincando um pouquinho, além da questão da construção da memória histórica, Zé Carioca, Aquarela do Brasil, Repórter Esso, o cinema nacional, e o que a gente não teve tempo de abordar é a questão da educação, que é a primeira lei que vai determinar a obrigatoriedade da educação pública no Brasil é do governo Getúlio Vargas, e mais, com as escolas mistas, com as salas de aula Ele fez mista. um ensaio para criar um Ministério da Educação? Ele não só fez um ensaio, ele criou. Mas Ministério da Educação, Saúde e Trabalho. Isto é significativo. Ok. Gente, muito obrigada. Discussão muito boa. Obrigada a você que também nos acompanhou. A gente se encontra num próximo Rede Cabeças.